Se você acha que o dilúvio foi apenas um castigo comum pelos pecados da humanidade, a história que esconderam de você é muito mais perturbadora. Há milhares de anos, 200 seres celestiais rasgaram o céu, violaram as leis do Criador e corromperam a genética da Terra no topo de uma montanha real que existe até hoje. Eles não eram demônios comuns, eram os vigilantes. Para quem busca entender a origem desse mistério, a resposta está no livro de Enoque, um manuscrito apócrifo composto por 5 livros distintos, escrito majoritariamente em aramaico entre os séculos III a.C. e I depois de Cristo. Esse texto foi oficialmente excluído do cânon bíblico tradicional nos concílios de Hipona, em 393 depois de Cristo, e Cartago, em 397 depois de Cristo, restando hoje preservado apenas pela Igreja Ortodoxa Etíope. De acordo com esses fragmentos antigos, esses 200 anjos caídos geraram gigantes chamados Nefilim, e ensinaram à humanidade segredos proibidos de guerra, feitiçaria e astrologia, forçando um reset completo no planeta. Se você quer entender a verdade oculta antes de Noé e o impacto disso nas profecias do fim dos tempos, fica até o final. Você está no canal Doutrina Final e o nosso mergulho nos manuscritos proibidos começa agora. Vamos começar do início. Imagine o mundo antes do dilúvio. A humanidade se multiplicava e as filhas dos homens eram formosas. Segundo o livro de Enoque, nos capítulos 6 a 8, 200 anjos, conhecidos como vigilantes ou grigori em algumas tradições, olharam para a terra e tomaram uma decisão que mudaria tudo. Seu líder, Semiasa, reuniu todos no topo do Monte Hermon, uma montanha real que existe até hoje na fronteira entre Síria, Líbano e Israel. Lá, eles fizeram um juramento terrível. Vamos descer, tomar esposas entre as filhas dos homens e gerar filhos. Eles sabiam que estavam violando as leis do Criador, mas juraram juntos para não voltar atrás. Esses vigilantes não eram anjos comuns. Eles foram enviados para observar a humanidade, mas o desejo os corrompeu. Entre os mais famosos estava Azazel, enquanto Semiasa liderava a rebelião carnal. Azazel ensinou coisas ainda mais perigosas. Aqui, a história fica pesada. Os vigilantes não só se uniram às mulheres humanas. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos que Deus havia reservado para o tempo certo. Azazel ensinou a fazer espadas, facas, escudos e armaduras, iniciando a guerra industrializada. Ensinou também o uso de cosméticos, joias e meios de sedução. Outros vigilantes ensinaram a astrologia, os encantamentos, a feitiçaria, o corte de raízes para a medicina mágica e a manipulação de plantas. O resultado, o mundo inteiro mergulhou no caos. As mulheres deram à luz os Nefilim, gigantes híbridos. O livro de Enoque, especificamente no capítulo 7, versículo 2, descreve eles como seres de altura colossal. Embora manuscritos posteriores da tradição etíope citem 3.000 côvados por um provável erro de tradução, os fragmentos originais encontrados nas cavernas de Qumran indicam que a narrativa foca na desproporção e no poder imenso deles. Esses gigantes devoravam tudo.
Primeiro os frutos da terra, depois os animais e, por fim, os próprios humanos. Eles encheram a terra de violência, sangue e canibalismo. Deus viu que toda a imaginação do coração do homem era má continuamente, como diz Gênesis 6. Mas o livro de Enoque dá o porquê por trás dessa corrupção. Não foi só o homem. Foi a intervenção direta de seres celestiais. Isso explica por que o dilúvio foi tão total. Não foi só juízo pelo pecado humano. Foi um reset necessário contra uma corrupção genética e espiritual. Agora a pergunta que não quer calar. Por que esse livro não está na Bíblia que lemos hoje? O livro de Enoque foi muito influente nos tempos de Jesus. Ele é citado indiretamente várias vezes no Novo Testamento. E o livro bíblico de Judas, no capítulo 1, versículos 14 e 15, cita textualmente um trecho de Enoque como profecia. No entanto, ele acabou ficando de fora por 3 motivos. Primeiro, não fazia parte do cânon hebraico oficial. Os judeus rabínicos, durante as deliberações do final do século I e início do século II, decidiram excluir livros escritos em aramaico ou com conteúdo muito místico. Segundo, o conteúdo era explosivo. A ideia de anjos caindo e gerando gigantes era perigosa e podia gerar especulações ou seitas sobre a natureza do mal. Terceiro, a datação. Embora contenha tradições antigas, confirmadas pela descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, a forma como o texto chegou até nós foi vista como apócrifa. O fechamento do cânon ocidental ocorreu em concílios como o de Hipona, em 393 d.C., e Cartago, em 397 d.C., deixando o texto de fora. Hoje, apenas a Igreja Ortodoxa Etíope mantém o livro de Enoque como canônico. Muitos estudiosos afirmam que o baniram porque ele revelava uma guerra espiritual antiga que as lideranças preferiam deixar no escuro. Aqui fica ainda mais interessante. Muitos estudiosos veem paralelos diretos entre os vigilantes e as profecias do Apocalipse. O próprio Jesus disse em Mateus 24: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que estava acontecendo nos dias de Noé? Exatamente isso. Anjos caídos interferindo na humanidade. Alguns acreditam que nos últimos dias teremos um retorno desse fenômeno. Seja através de manifestações espirituais literais, seja através de tecnologia, transhumanismo ou manipulação genética que repete a corrupção antiga. No livro de Enoque, os vigilantes são acorrentados em prisões subterrâneas até o dia do juízo. Mas seu conhecimento e sua descendência, já que os espíritos dos Nefilim mortos viraram os demônios que vagam pela terra, segundo o texto, ainda influenciam o mundo. Enoque também fala de um filho do homem que virá para julgar. Uma figura messiânica idêntica a Jesus. Resumindo, o que aconteceu antes do dilúvio pode ser o modelo exato do que virá antes do retorno de Cristo.
Então, o livro de Enoque não é apenas uma história antiga, é um aviso. O mal na Terra não começou só com os humanos. Houve uma invasão celestial que quase destruiu a criação. Deus interveio com o dilúvio, mas a batalha final continua. O que você acha? O livro de Enoque deveria fazer parte da sua Bíblia? Os segredos dos vigilantes continuam agindo no mundo de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo fez sentido para você, clique no botão de se inscrever e deixe o seu like para apoiar o canal Doutrina Final. Compartilhe este vídeo com quem gosta de teologia e mistérios bíblicos profundos. No próximo vídeo, vamos analisar as profecias secretas que Enoque deixou sobre o Messias. Fiquem na luz. Até a próxima.